com os corações alegres, porque o Senhor nos deu vida mais um dia, mas não apenas isso, né? De fato, a vida é uma dádiva, mas acho que maior do que a nossa própria vida é o fato de termos Cristo como nosso Redentor, né? Então, vamos louvá-lo nessa manhã, recordando das bênçãos, das dádivas e também da maior delas, que é termos Cristo, nosso Redentor. Vamos orar nesse instante e pedir ao Senhor que nos abençoe. Fiquemos de pé. Oremos então. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, bendizemos o Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, por mais esse momento precioso da Tua parte, de podermos nos ajuntar, ainda que com as devidas restrições, os cuidados, mas o Senhor já nos proporciona esse gozo, essa alegria. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque dia após dia, Sua dádiva, Sua misericórdia, Suas bênçãos são percebidas nas nossas vidas, o Teu cuidado para conosco. Isso é motivo de grande alegria, isso é motivo, ó Deus, de louvor da nossa parte para com o Senhor. Por isso então, Pai, nessa manhã bendita, receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa admiração para com o Senhor, por quem o Senhor é, pelas obras das Tuas mãos, pela Tua palavra santa, bendita, e principalmente por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Redentor eterno. Nós, ao olharmos estas coisas, Senhor, verdadeiramente caímos de joelhos diante da beleza da Tua santidade, do poder e da glória que somente o Senhor possui, e por isso compete a nós, o Teu povo, bendizer o Teu nome, adorar o Teu nome, glorificar o Teu nome, Pai. Também nessa manhã queremos Te dar graças por esse dia que é o Teu dia, o dia que o Senhor reservou para o descanso de cada um dos Teus servos, mas também o dia que o Senhor reservou para o encontro glorioso de Cristo Jesus, do Espírito bendito, do Pai e o povo do Senhor, o povo que o Senhor mesmo quis salvar. Muito obrigado, ó Deus, porque verdadeiramente esse é um dia de festa, é um dia de celebração, é um dia onde nós nos apresentamos solenemente diante do Senhor, para trazer ao Senhor a nossa oferta, para expressar nossa alegria diante do Senhor e para ouvirmos a Tua doce voz, santa voz. Muito obrigado então, Senhor. Abençoe-nos então em todo o correr desse dia, que nós possamos santificá-lo para a glória do Teu nome, para nosso crescimento e bem na fé, e que em todos os momentos o Senhor nos lembre a promessa bendita de descanso eterno, de salvação, de alegria eterna, de livramento de pecado, de tentações, de corrupções, de fraquezas. Que o Senhor nos lembre ao longo de todo esse dia, ó Deus, aquele glorioso encontro que nós teremos com Cristo nos céus. E não mais sairemos da Sua presença, mas estaremos lá pelos séculos dos séculos. Ó Deus bendito e maravilhoso, obrigado então, Senhor, por essas dádivas, por esse momento que nos reunimos aqui. Abençoa-nos, falando de Tua parte ao nosso coração, nos instruindo. Também abençoa os nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor possa visitá-los com a Tua boa mão de graça, misericórdia. Mas também que o Senhor possa despertar o coração deles, ó Deus, ao temor, ao tremor, por conta da Tua santa presença. E que nasça cada vez mais no coração deles o desejo de estarem na casa do Senhor, de louvarem o Teu nome. E certamente, mesmo em momentos tão difíceis como este, ó Deus, nós cresceremos na fé. Sê conosco então, abençoa-nos em tudo o que formos fazer. É a nossa súplica e também nossa gratidão. É em Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 122, perdão.
e vamos ler o Salmo 122. Salmo de número 122, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos entoar um cântico em adoração ao Senhor nesse momento. Vamos cantar o hino 19, Rei Sublime. Irmãos podem se assentar. Nós vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. Agora em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura sequencial desse capítulo. Gênesis 11. E nós vamos ler os versículos de 10 até o versículo de número 26. Gênesis 11, de 10 a 26.
Gênesis 11, de 10 a 26. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos pares e os irmãos os ímpares. Diz assim então a palavra do Senhor. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Só até aqui. Só até o 26. Depois nós prosseguiremos do 27 ao 32. Vamos orar mais uma vez e aí nós iremos meditar na palavra. Deus, dá-nos tua bênção nessa manhã tão preciosa, agradável. Instrui-nos segundo sua vontade e pelo poder do teu Espírito, de maneira que nós cresçamos cada vez mais na fé e no conhecimento do Senhor, a fim de podermos honrar o Senhor durante toda a nossa jornada nessa terra, e que dia após dia cresça cada vez mais em nós o desejo pelo reino dos céus, pela tua glória. Em nome de Cristo, sê conosco e abençoa-nos. Perdoa as nossas falhas, particularmente as minhas, e tem misericórdia e fala ao teu povo. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, os irmãos devem lembrar que Moisés fez uma pausa proposital na descrição da linhagem de Sem para inserir o relato da Torre de Babel, da confusão de Babel. Então, se voltarmos os nossos olhos lá para o capítulo 10, os irmãos perceberão no verso 21 que ele vai falar sobre os filhos de Sem. Capítulo 10, a partir do 21, ele começa a falar dos filhos de Sem. E aí Moisés, ele propositadamente fez a distinção entre os filhos de Sem nas pessoas de Joctã e Peleg, Então ele vai fazer essa divisão da linhagem, tomando esses dois personagens como sendo os personagens principais dessa sua descrição. E nós vimos, quando falei tanto do capítulo 10 quanto dos primeiros versos do capítulo 11, nós vimos então que a família de Joctã, ainda que pertencendo à família de Sem,
eles eram a parte não eleita daquela família. E por isso que eles ficaram do lado de cá, digamos assim, digamos que aqui tem Babel, então eles ficaram do lado de cá, de Babel, na descrição, no relato. E o propósito era exatamente mostrar essa linhagem não eleita dentro da linhagem de Sem. E como nós vimos também no capítulo 11, boa parte, né, os próprios descendentes de Joctã também foram para a Babilônia, né, foram para Babel e decidiram então seguir o conselho ímpio daqueles dias. Bom, no texto que nós lemos, então veja que Moisés, ele repete basicamente o que ele disse no verso 21 do capítulo 10, quando ele diz: são essas as gerações de Sem. Então, a ideia é uma ideia de exclusão. É uma ideia de exclusão. Então, ele relatou o que aconteceu antes de Babel, vai relatar o que acontece agora, tendo Babel como sendo o grande divisor de águas, mostrando exatamente aquilo que nós vimos lá em Noé, nos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, que a eleição será vista tanto na família escolhida de forma sanguínea, mas de fato os eleitos se revelarão conforme o coração regenerado ou não. Ou seja, o que vai determinar, o que vai expor quem é de fato um escolhido da parte de Deus é o caráter santo que será revelado. Como nós vimos, Cã revelou um caráter que não era santo, enquanto Sem e Jafé revelaram um caráter santo. Bom, então, estas são as gerações de Sem. Se você olhar voltar a sua Bíblia algumas páginas, lá no capítulo 5 de Gênesis, então Moisés nos diz exatamente igual o que ele está nos dizendo agora no 11. Ele diz assim: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Então, ele vai repetir um padrão que ele já usou anteriormente, o padrão do capítulo 5. E é interessante observar, se você olhar lá o capítulo 5, você vai perceber que Moisés excluiu da linhagem, da genealogia de Adão, Caim. Então ele faz o mesmo agora, ao excluir toda a genealogia ou a linhagem da parte de Sem, aquela que não foi escolhida pelo Senhor. Então ele faz um padrão, ele segue um padrão na descrição da linhagem, né? E se os irmãos observarem, no capítulo 5 ele começa a descrever a linhagem da mulher, né? Começando por Adão, e termina em Noé. O capítulo 5 termina em Noé, que é exatamente a linhagem escolhida, pré-diluviana, antes do dilúvio. Já aqui no capítulo 11, nós observamos no relato de Moisés que ele começa exatamente com Sem e termina em Abraão. Então, tem algumas particularidades, né, que precisam ser observadas para que nós entendamos o propósito da escrita do texto, né? Outro dia eu vou tratar desse assunto, mas quando nós vamos interpretar um texto bíblico, existe um fator que nós devemos observar, que chama-se o fator canônico, que é o porquê que Deus quis que aquilo estivesse registrado. Então, todas as vezes que nós vamos entender um texto, ou devemos entender um texto, nós partimos primeiramente do princípio, do propósito canônico, certo? Canônico de cânon, né? de escritura. Qual é o propósito da escrita desse texto? Por que Deus quis que nós soubéssemos de um amontoado de nomes, sendo que ninguém aqui trabalha num cartório? Então, com que propósito? Então, esses detalhes, eles nos ajudam a entender o propósito canônico do texto. Então, nós temos um paralelo, o capítulo 5, semelhante ao capítulo 11, a partir do verso 10, que ele vai descrever, então, narrar a linhagem escolhida, a linhagem da mulher. Lembra? A linhagem da mulher, por quê? Por causa de Gênesis 3,15, o filho prometido, que seria o Salvador do mundo.
Enquanto no capítulo 5 começa com Adão, termina com Noé, no capítulo 11 começa com Sem, um filho de Noé, e termina com Abraão, o pai de uma grande nação, ou de muitas nações, mas particularmente, como veremos nos próximos capítulos, Abraão é o pai da fé. Então começa com Sem, termina com o pai da fé, do qual nós somos descendentes, né? Então, todos esses detalhes precisam ser observados. Um outro detalhe interessante que nós devemos observar dentro desse paralelo é que Enoque, né, ele foi o 7º depois de Adão, e Enoque andou com Deus, caracterizando a sua vida de consagração. E tal era então a consagração de Enoque, que ele não morre, não passa pelo infortúnio da morte, mas Deus o toma para si, né? É o que a Bíblia nos registra. Se você observar, você vai fazer a contagem aí, você vai observar que Éber, que é o pai dos hebreus, é o 7º depois de Sem. O texto não nos diz que Éber andou com Deus, mas a referência do 7º de Sem, que é Éber, o pai dos hebreus, com a referência de Enoque, que andou com Deus, o 7º depois de Adão. Então isso vai mostrar o propósito do texto, que é o registro da descendência escolhida, daqueles que andam com Deus, daqueles que vivem com Deus, né? Então esses detalhes precisam ser observados. Então Éber e Enoque se alinham nos dois relatos, do capítulo 5 e do 11, tendo Enoque o maior, andou com Deus, foi trasladado, né? E Éber, a Bíblia faz questão de dizer, o pai dos hebreus, né? Então, é o registro da linhagem eleita, e nós veremos mais adiante o porquê de tudo isso. Bom, então, ao nos mostrar essa continuidade da linhagem do Messias, com Sem, com Éber e com os demais, então o povo de Deus soube que o Senhor esteve protegendo a semente da mulher por meio dessa linhagem, mesmo quando em face de perigo iminente. Então, quando Israel ouviu esse texto, Israel tinha acabado de sair da terra do Egito, entendeu? Tinha acabado de sair do Egito, tinham poucos meses de andança pelo deserto. Então, imagine aquele povo sendo guiado por Moisés, no meio do deserto, aquele povo que viveu 400 anos numa terra estrangeira, numa terra pagã, onde tinha milhares de deuses. E agora Moisés diz que o único Deus que existe é o Deus que os faz trilhar por um caminho para uma terra que ele prometeu ao seu povo. Então os irmãos precisam se colocar no lugar dos hebreus, para entender como Deus bondosamente, ele nos ensina a sua verdade, a sua vontade. E como essa vontade, como essa verdade divina tem o propósito não de exibir um Deus que tem todo o poder, mas exatamente de tranquilizar um povo amedrontado, ao saber que ela pertence ao Deus que tem todo o poder. Então é isso que o texto está mostrando a Israel. Então aquele povo poderia dizer, quem é que nos garante que nós somos o povo de Deus? Por que não são os outros? Então Deus está relatando por boca de Moisés toda a linhagem, desde Adão até Abraão, o pai deles, para mostrar a eles que assim como Deus cuidou da linhagem da mulher, da semente da mulher, em face de perigos enormes, Deus vai continuar cuidando deles, que eram agora a semente da mulher, em face do deserto, entende? Então, isso tem uma ação pastoral da parte de Deus, em socorrer aquele povo, né? O povo que estava experimentando o deserto, tá? Então, dentro do povo de Israel,
você tem os crentes, os descrentes, eles seriam revelados mediante o exercício da fé ou da incredulidade, né? E nós vamos ver isso, que dos homens apenas 2 entraram na terra prometida, dos que saíram, dos de 20 anos para cima, os demais não, porque eles precisavam crer nesta palavra, eles precisavam entender esta verdade. E é interessante observar que todas as vezes que Israel murmurou e falhou contra Deus no deserto, foi porque não creu que Deus poderia manter, proteger, sustentar a descendência da mulher. Então eles quiseram agir com suas próprias mãos e forças e não deu certo. Então o texto está nos ensinando, né, que Deus colocou em segurança, protege essa linhagem da mulher, essa linhagem de Sem, mesmo em face de grandes perigos. Mas o texto continua nos falando, e se nós investigarmos um pouquinho mais, nós iremos perceber que, assim como Éber está paralelo a Enoque, então Caim está também paralelo com Joctã, por isso eles foram excluídos, né? E por que Deus quer nos mostrar a exclusão de pessoas? Certamente não é para promover no nosso coração nenhum tipo de orgulho, né? Se somos os escolhidos, então nos orgulhamos em face dos que não foram. Não. Deus não está exibindo nossa escolha para promover orgulho em nós. Mas o que o texto está mostrando é exatamente o seguinte: a exclusão tanto de de Caim quanto de Joctã, elas nos mostram, na verdade, como Deus tem lidado com os inimigos da igreja. Veja, Caim investiu contra Abel e o matou, né? Os filhos de Caim investiram contra os filhos de Sete, que era o descendente da mulher, quando seduziram a igreja ao casamento misto, lá em Gênesis 6, eu já tratei disso, né? A fim de que a linhagem do Messias fosse contaminada. Novamente, os filhos de Cã também seduzem os filhos de Sem a construir uma torre, uma cidade, a abandonarem a promessa e a palavra de Deus. Então, essas investidas, elas não estão registradas por acaso, mas elas estão registradas para nos mostrar que houve diversas tentativas de eliminar a semente da mulher, a semente do Messias, a descendência do Messias. E porque houve tantas tentativas, Deus sempre veio para proteger a semente da mulher, mas também veio trazendo juízo para estes que odeiam o seu filho e o seu povo. Por isso a exclusão. Por isso ficarem fora do registro sagrado, da linhagem daqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E quando Moisés nos relata isso, mostra essas investidas contra Cristo e a sua igreja, né? Ele está exatamente nos mostrando o que se passava na mente de Satanás. Na verdade, Satanás é um anjo, né? Caído. E ele não tem todo o conhecimento. Os anjos não têm conhecimento absoluto, eles não são oniscientes. Nós veremos isso mais adiante. Pedro fala sobre isso. Mas eles são como nós, eles acumulam informações. O grande problema é que nós vivemos no máximo 100 anos e eles não morrem, né? Então eles acumulam um conhecimento por milhares de anos e nós apenas por centenas, por dezenas, né? No máximo uma centena. Mas o fato é que Satanás acreditava que podia eliminar, ele achava que ele podia eliminar a promessa do Filho bendito do Senhor Jesus Cristo ao matar o justo Abel. Ele acreditou que podia eliminar a promessa do Messias quando mesclou os crentes com os descrentes, né? Ele achou que ele podia eliminar a semente prometida, né? O Messias prometido, quando ele
trouxe essa filosofia que existe até hoje, que é pagã, que é de colocarmos nosso coração, nossa esperança e nossa confiança nos empreendimentos humanos, como Babel, né? E não na pessoa bendita do Senhor. O que é extremamente importante sabermos disso, para nós, é que mesmo em face de todas essas tentativas malignas, né, Deus sempre cumpriu a sua promessa. Então Ele protegeu o seu povo em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Deus protegeu os descendentes prometidos após a morte de Abel. Deus protegeu a sua igreja quando houve a mesclagem de famílias, em Gênesis 6, separando Noé para si. E em Babel, Deus protegeu a sua igreja, trazendo exatamente na pessoa de Sem, de Arfaxade, de Éber, e como nós veremos em Abraão, o seu povo. Ele protegeu a linhagem do Messias e fez isso exatamente para cumprir a sua promessa. Então, a Bíblia nos mostra que mesmo em face das tentativas de Satanás, ainda que sofrimentos, arranhões, feridas fossem causadas, mas a igreja sempre permaneceu segura mediante o poder de Deus, que naquele momento foi revelado, né, na família de Noé, quando veio o dilúvio, e na família de Sem, em face da questão de Babel. Então, isso traz profundo conforto e segurança à igreja, e ao mesmo tempo ao povo que estava saindo do Egito. Eles precisavam, de fato, crer e depender tão somente do Deus que os havia salvado na pessoa de Moisés. Bom, o texto nos traz então a relação das famílias, né? Daqueles que descendem de Noé, daqueles que descendem de Sem, daqueles que descendem de Éber. E é interessante observar que quando já havia muita gente na face da terra, um número considerável, se você olhar, tem um detalhe diferente aqui do capítulo 5. No capítulo 5 diz que fulano viveu tantos anos e morreu. Aqui não existe a menção de viveu tantos anos e morreu. Somente um que vai ter essa descrição, que é no verso 32, né? Que é com Arã. Mas depois a gente vai ver isso aí. Bom, por que isso? Eles morreram, logicamente, mas por que houve a omissão de que e viveram tantos anos e morreram? Porque o propósito agora é mostrar exatamente o avanço da repovoação do mundo. O propósito do texto agora é mostrar que muitos desses homens que estavam próximos de Noé, próximos de Sem, né, que ouviram todo o relato do dilúvio, que ouviram todo o relato acerca dos pais pré-diluvianos e da criação, todos estavam vivos ainda. Né? Não no tempo que Moisés escreveu, todos estavam vivos à medida que outros foram nascendo, como Abraão, e talvez até Jacó. Podemos dizer que talvez Jacó viu os seus tataravós, né? Então, a ideia é de mostrar a continuidade da pregação, a continuidade da promessa. A informação oral acerca do Messias estava sempre preservada. Então, o texto faz questão de nos mostrar isso. E agora, por esta razão, porque a mensagem continua sendo trazida, né, com os antecedentes, passando aos seus filhos, aos seus netos e assim por diante, o avanço da terra crescendo, é por isso que você agora vai entender por que houve o desejo no coração da humanidade corrupta de não se espalhar. Agora você vai entender por que houve uma tentativa em Babel, conforme diz o verso 4, de ter um nome acima de todos os outros nomes, de não serem espalhados sobre a face da terra e de construir uma torre que chegasse aos céus.
Então agora você percebe que o desejo, esse propósito de Babel, não foi apenas por mero orgulho da parte dos filhos de Cã e uma parte ainda de Sem na família de Joquitã. Não, a ideia era de frustrar o plano divino de abençoar as nações com a promessa do Messias, entende? Eles não decidiram do nada, vamos construir uma torre, já que a gente não tem o que fazer, estamos de quarentena, vamos fazer uma torre? Não. Entende? Há um projeto deliberado, bem orquestrado, para impedir que Deus, de fato, cumprisse a sua palavra, abençoasse as nações com a salvação em Cristo. Então, isso fica bem característico no texto. Né, quando ele omite os nomes, né, a informação de viveram tantos anos e morreram. Então isso é para nós percebermos que de fato Babel, ela faz essa distinção entre a linhagem daqueles que criam na promessa do Messias e daqueles que não criam na promessa do Messias e por isso não queriam se espalhar por toda a terra. Então, isso fica claro para nós, fica mais palpável, né? E nos faz entender melhor. E aí agora, você vai perceber, com base nessa informação, por que Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Então, ele está fazendo uma trajetória, Moisés está preparando o caminho para que quando Abraão fosse chamado, os crentes de Israel pudessem entender com que propósito Deus chama um homem a sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que ele não conhece. Está entendendo o propósito agora? Porque, de fato, os que creem na promessa são aqueles que creem na palavra e que seguem a palavra. E quando Deus traz Abraão do Oriente para o Ocidente, ele está fazendo com que ele saia da terra contaminada pela esperança de Babel para vir para uma terra que será marcada pela promessa e esperança do Messias. Entende? Então, essas coisas, elas estão no texto e nós precisamos entendê-las, porque isso, assim como ensinou a Israel no passado, também nos ensina hoje acerca de Cristo, acerca da nossa salvação. Bom, Moisés então estava conscientemente descrevendo essa preservação da linhagem do Messias em face a todos esses perigos, a todas essas tentativas de Satanás de eliminar a promessa do Messias, para instruir Israel, para instruir a igreja, a cada um de nós, acerca dessa preservação divina, né? E também mostrando que, de fato, a igreja será conhecida no mundo quando ela revelar ao mundo o seu caráter de piedade, de santidade, né, à semelhança de Cristo. E isso é feito à medida que cremos na palavra e à medida que seguimos aquilo que Deus quer para nós. Bom, Moisés então descreve isso conscientemente, né? O povo é instruído a confiar em Deus, pois é o próprio Deus quem está preservando essa linhagem do Messias, né? Ele está preservando a linhagem do Messias e nós temos todo um caminho sendo construído, uma avenida sendo pavimentada, e tudo isso era para mostrar também a Israel, né, que eles de fato eram os legítimos herdeiros de Sem, herdeiros de Éber, dessa promessa do Messias, porque eles descendiam de Abraão. Então, como nós veremos depois, ele vai tratar sobre essa preparação para o chamado de Abraão, e isso a fim de instruir o seu povo, né, o povo de Israel, a confiar e a crer cada vez mais no Senhor. Bom, mesmo diante então dessas grandes rebeliões da humanidade, né, e mesmo tendo dois grandes julgamentos nos primeiros tempos da humanidade, né, não nos primeiros séculos, tá? Nós temos mais ou menos uns 2000 anos de Adão até o dilúvio, e do dilúvio até o chamado de Abraão, uns 300 anos talvez, pouco menos, por aí, né? Então, já nesse início de tudo, você já tem dois grandes julgamentos da parte de Deus, o dilúvio e Babel, mostrando então que Deus
vai julgar de fato as nações que se rebelam contra ele. E que o julgamento de Deus, ele na verdade, ele tem duas mãos. Com uma, Deus pune de fato os incrédulos, os perversos, e com a outra ele protege e dá segurança ao seu povo, aos que creem na salvação, aos que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, ao ouvir isso, Israel poderia enfrentar o deserto com grande ousadia, de que eles conquistariam a terra prometida, não pela sua força, mas pelo poder de Deus. E é interessante, agora você vai entender por que quando os espias foram visitar a terra de Israel, só 2 creram dos 12 e 10 não. E é exatamente nessa primeira visita desses 12, que os 2 que creram são os únicos 2 dos homens de 20 anos para cima que vão entrar na terra prometida. O resto não. Porque o resto preferiu crer na força do seu braço, como o povo de Babel, e não creram na força do braço de Deus, como a linhagem de Sem, de Éber e de Abraão. Entende a diferença agora? E agora você vai entender por que certas... Às vezes a gente diz assim, mas Deus foi muito severo em julgar aqueles 10 só porque não creram. Não. Tem toda uma conexão com a história da salvação. Toda uma conexão com a história da salvação. É bem diferente de nós hoje termos uma fraqueza na nossa fé. Porque nós não somos um descendente direto de Cristo, no sentido de Cristo ainda não veio e a promessa está guardada em nós. Eles eram, entende? E por isso certos atos eram grandiosos, porque Satanás estava tentando destruir aquele que portava a promessa do Messias para destruir o Messias. Sabe? Então, esses detalhes, eles nos fazem ver a beleza de Deus em proteger o seu povo contra os ataques de Satanás. Então, Israel poderia partir rumo à terra prometida e, de fato, crendo que alcançariam a terra prometida, porque eles pertenciam, pela fé, à linhagem do Messias. Assim como Deus preservou a linhagem em face dessas perseguições, dessas tentações, dessas ações de Satanás para destruir, Deus também iria preservá-los em todas as ações difíceis, ruins e etc. no deserto. Bom, eu quero fazer 2 aplicações para nós nesse texto. Então nós já vimos uma que pertencia ao povo da antiga aliança. Eles poderiam percorrer o deserto em segurança, enquanto crescem no Senhor, enquanto dependessem do Senhor. Então eles deveriam marchar rumo à terra prometida, seguros de que alcançariam a terra por causa de Cristo e não de suas forças, E o mesmo acontece conosco hoje. Nós também somos, ou na verdade nós somos o povo prometido de Deus, o povo escolhido de Deus, Porque Israel era um tipo da igreja no Antigo Testamento. E Deus então está nos ensinando que graciosamente Ele preserva o seu povo, assim como Ele preservou no passado. Deus graciosamente preserva o seu povo hoje. Eu vou dar um exemplo disso lendo Gálatas 4, os versos de 5 a 7. Você vai perceber um detalhe interessante nesse texto de Gálatas que se conecta ao texto que nós lemos. Gálatas 4, os versos de 5 a 7. Abra aí, por favor. Gálatas 4, de 5 a 7, diz assim a palavra de Deus. Ele está falando de Cristo, E do fato de termos vivido uma época, sem Cristo, ao qual ele compara com um herdeiro, mas quando é criança ele, apesar de possuir tudo, não tem nada, Porque não chegou ainda à idade da razão. Então, no verso 5 ele diz assim, falando de Cristo que veio na plenitude do tempo para estabelecer o seu povo, a igreja.
Ele diz assim, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Pai, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Percebam que o apóstolo Paulo mostra que o impacto da vinda de Cristo ao mundo foi exatamente para concretizar uma promessa, a promessa que foi feita à mulher, né, de que o seu descendente os salvaria do pecado, da condenação, mas também conquistaria para os salvos o status de filiação, o status de filiação. Quando você olha o texto de Gênesis, você percebe que Deus está cuidando da linhagem prometida exatamente como um pai cuida dos seus filhos. E é exatamente essa mesma perspectiva que acontece conosco hoje. Nós somos, de fato, esses filhos de Deus, dos quais Ele se encarrega de cuidar e de proteger. Então, a todo momento, a Bíblia faz questão de nos ensinar de que Deus é, de fato, o Deus Todo-Poderoso e que nós devemos servi-lo com toda gratidão e louvor em nosso coração, mas não apenas servi-lo porque Ele é maior do que nós, isso é verdade, devemos servi-lo porque Ele é maior do que nós, mas principalmente porque Ele decidiu se fazer nosso Pai. Então, essa ligação entre Deus e o seu povo de se fazer o Pai dos seus salvos em Cristo está presente em Gênesis, e por isso Deus se ocupa tanto em preservar a linhagem do Messias por meio de uma linhagem física, até que o Messias chegasse no tempo exato, como Paulo disse, na plenitude do tempo. Então, dessa mesma forma que Deus cuidou do seu povo lá atrás, porque era pai, Deus também cuida de nós, porque somos filhos, entende? Cuida de nós, porque também somos os seus filhos. Então, graciosamente, o Senhor, como nosso bondoso Pai, tem nos preservado. Mas essa preservação não inclui apenas coisas terrenas. Nós somos muito tendenciosos a achar que o cuidado de Deus se resume a não passarmos por infortúnios na terra. Não. A promessa bíblica desse cuidar, dessa preservação, é exatamente a segurança de vida eterna. A nossa vida eterna não está preservada por causa de nossa fé. A nossa vida eterna, ela é preservada por causa de Cristo e de seu Pai, que se fez nosso Pai. Entende? A fé que nós possuímos, ela é exatamente o elemento que Deus exige e que Ele mesmo nos dá para nos apropriarmos dele como nosso Pai. E não o contrário. Entende? Para que Ele se aproprie de nós como seus filhos. É diferente. Então, a segurança da nossa salvação, a segurança da nossa vida eterna repousa no Senhor. Isso não nos dá o direito de vivermos negligentemente no mundo, né? E nem de buscarmos crescer na fé. Não é isso que o texto ensina. Porque qual é o filho que sabe ou que descobre quem é seu pai, né? Assim que nasce e odeia o seu pai? Nenhum. Todo filho vai amar o pai. Então, aqueles que realmente possuem fé verdadeira, ao descobrir esta verdade da paternidade divina e da preservação de Deus, seus corações são despertados. São corações que são aguçados, igual uma fogueira quando está querendo, o fogo está começando a diminuir, que você atiça o fogo, põe lenha, atiça o fogo, ele fica grande, uma chama. Assim também aqueles que têm fé. Ao saberem desta verdade, seus corações crescem em amor pelo Senhor e em desejo de viver a sua vontade. Então, Cristo nos fez filhos, por isso nós gozamos então desse relacionamento de paternidade e por isso que Deus nos preserva, né? Preserva a nossa salvação. Às vezes a gente canta uns hinos, né, que não tem muito sentido, né?
Tem um mesmo eu esqueci agora a letra, estava com ele na memória, mas às vezes a gente quer condicionar a nossa fidelidade à fidelidade de Deus, né? E tem uns hinos que a gente canta que tem um refrão que é mais ou menos esse aí, né? A gente condiciona a nossa fidelidade à fidelidade de Deus. Isso é quase uma blasfêmia. Porque se existe uma pessoa que nunca deixará de ser fiel, é Deus. Mas se existe uma pessoa que sempre vai falhar na fidelidade, somos nós. Então como é que você condiciona fidelidade, a sua fidelidade a Deus? Ou seja, como se Ele fosse infiel e fosse despertado a ser fiel por causa de mim. Isso é uma loucura, né? Não, é o inverso. A nossa fidelidade, ela é despertada pela verdade absoluta de que Deus nunca deixará de ser quem Ele é. Fiel, Pai bondoso, santo e perfeito. Bom, se você abrir sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 12, os versos de 1 a 4. Apocalipse 12, de 1 a 4. Você agora vai fazer uma ligação daquelas tentativas de Satanás no passado, né? E também vai fazer uma ligação com a sua fidelidade, com a sua filiação, né? Com o fato de Deus ser o seu Pai e nós sermos o seu povo, seus filhos. Então, Apocalipse 12, de 1 a 4, a Bíblia diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achava-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nesses versos de Apocalipse 12, de 1 a 4, João nos conta a história da salvação no Antigo Testamento. E ele retrata a igreja como uma mulher que está para dar à luz, ou seja, Cristo nasce exatamente de uma linhagem física, né? De uma linhagem física. Então é a mulher que vai dar à luz um filho, esse Salvador, entende? Então Satanás tentou destruir a linhagem do Messias no Antigo Testamento, tentando aniquilar a Cristo. E por isso que o texto diz que ele ficava em frente, observando a mulher que gritava de dores para dar à luz. Por quê? Por conta de que a cada momento que um descendente de Cristo nascia e era visto nele sinais da fé, então Satanás iria atrás dele, né? A fim de tentar destruí-lo, achando que aquele era de fato o Messias. Bom, mas em todas essas tentativas não houve êxito, pelo contrário, né? Não houve êxito. Ele fracassou em todas elas, né? Bom, por que eu tenho que saber disso e por que isso está como é que isso está conectado ao fato de que Deus nos preserva, de que nós somos seus filhos? Porque se você continuar lendo o texto, você vai perceber que quando ele se viu enganado, é a linguagem de João, né? Quando ele se viu derrotado na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, então ele agora traçou um outro plano. Ao invés de tentar destruir a linhagem do Messias, mas agora ele não pode mais, porque a promessa se concretizou. A promessa se concretizou. Então agora ele se lança contra os eleitos, contra aqueles que são salvos por Cristo na cruz, né? Gálatas capítulo 2, Colossenses 2, 14 e 15, Paulo vai falar, né, desse envergonhamento que Satanás passou na cruz. Então agora ele se vê derrotado, ele não pode mais atacar o filho, ele não pode mais destruir a linhagem física do filho, porque já se concretizou, o tempo veio, como Gálatas nos informou. Então agora ele se lança contra os remidos, contra os crentes, contra os filhos de Deus, contra aqueles
que o Senhor Jesus Cristo fez filhos do Senhor. E o objetivo dele, ele sabe que ele não pode nos impedir de chegar aos céus, mas ele pode dificultar a nossa jornada. Ele pode trazer à nossa jornada na terra diversos obstáculos. Seu objetivo, na verdade, é causar o máximo possível de ferimentos àqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Então, como é que nós lidamos com as oposições, os ataques e todas essas obras arquitetadas de Satanás que querem nos devorar, que querem nos destruir? Então, a Bíblia me ensina que eu lido com elas pela fé. Eu lido com elas com o escudo da verdade de que Deus é o meu Pai, é o meu protetor. E que da mesma maneira que ele protegeu o seu povo em face das tentativas de Satanás no Antigo Testamento, conforme o texto que nós lemos, ele também vai fazer o mesmo hoje conosco, que somos os seus filhos, que somos o seu povo. Porque se Satanás falhou em destruir a linhagem do Messias no Antigo Testamento, ele também vai falhar em tentar nos impedir de chegar aos céus, nós que somos de fato, a linhagem do Messias espiritualmente, somos filhos de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entende? Então isso nos traz profunda segurança e nos desperta a viver a vida cristã. E nos desperta a conviver com os ferimentos que talvez tenhamos que sofrer nesta terra por causa de Cristo, mas nós iremos vivê-los de uma forma que honraremos o Senhor, talvez até chorando, mas nossos corações estarão de fato crendo, confiando, esperando apenas por aquele que verdadeiramente pode nos acudir, pode nos salvar. Entende? Então isso é uma coisa que nós não podemos jamais esquecer. Jamais esquecer, Às vezes a gente assiste muito esses desenhos, filmes e vê muito esses quadros de Armagedon, aquela guerra de anjos bons, brancos contra anjos do mal e tarará. Existe sim uma guerra como essa. Não é anjo com espada travando guerras contra anjos. Na verdade, é a igreja que trava estas guerras contra Satanás. E não é fora de nós, é dentro de nós. É na alma, é no coração que nós ou ganhamos ou perdemos. É na alma que nós ou derrotamos Satanás ou tornamos Senhor e Príncipe quando ouvimos sua voz, quando cremos nos seus enganos, nas suas filosofias, quando fazemos o contrário da palavra, Quando achamos que, na verdade, Deus não pode nos proteger, então falhamos, diante das artimanhas do inimigo. Então, a igreja precisa saber disso. Ela não pode esquecer jamais essa verdade, que Deus, assim como protegeu no passado, também protegerá hoje. Também protegerá hoje. Dentro disso ainda, se você ler depois o capítulo 11, nós vamos ler depois, você vai perceber que Deus chamou Abraão para sair da terra da sua parentela. Lembra disso, Pois bem. Aí veio Abraão, sua mulher, Ló, seu sobrinho, o seu pai também o acompanhou. Pouquinha gente, E esse detalhe é um detalhe precioso, que às vezes foge dos nossos olhos, Porque veja, Deus preservou a sua igreja no passado, quando ela era minúscula, uma fagulha, comparado a toda a humanidade pagã, da descendência de Cã, de Jafé, do próprio Sem com Joquitã e com outros filhos de Sem também que não foram escolhidos. Então, a igreja era um punhadinho, uma ninhariazinha de nada, 4 gatos pingados, comparado com um oceano inteiro de incrédulos.
Deus salvou aquela pequena igreja, protegeu aquela pequena igreja. Então veja, isso também continua acontecendo conosco hoje. O sinal de que uma igreja de fato é abençoada e agrada a Deus não é quando as pessoas estão saindo pelas janelas porque ela está abarrotada, mas é quando Cristo é visto em nós, sejamos nós muitos ou poucos. Esse é o sinal de uma igreja verdadeira. E não importa se somos 2 ou 3 ou uma centena. Da mesma maneira que Deus cuidou do seu povo naquela época, Deus cuidará de nós também. Por fim, eu quero encerrar também fazendo uma aplicação para nós, que também serviu para aquela época, né? Que certamente deve ter sido muito triste para Noé, né? Descobrir que um dos seus filhos era a semente de Satanás, né? Eu creio que não foi nada alegre saber que um dos seus filhos era um perdido eternamente, né? Também não deve ter sido muito alegre para ele observar os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, né? Todos se encaminhando pelo caminho da serpente, né? Eu creio que Sem também não teve muita alegria em ver seus filhos também se perdendo, né? Mas, logicamente, Deus alegrou, né? Com Arfaxade, com o próprio Éber e tal. Bom, por que eu tenho que observar isso? Porque aqueles homens viveram tormentos terríveis naqueles dias. E esses tormentos terríveis que eles enfrentaram, né? Começou dentro de suas próprias casas, quando seus parentes se afastaram da comunhão com Deus. E nós podemos enfrentar tormentos terríveis em nossas vidas, em nossas famílias, ao contemplarmos o mundo inteiro seguindo o caminho da serpente e também ao testemunharmos pessoas de dentro da nossa casa andarem no caminho da serpente. Lutero disse, comentando esse texto, Lutero disse que esses homens, Noé, Sem, Éber talvez, esses tormentos foram tão grandes que Lutero comparou com a martírios. Ele disse que estes tormentos eram como martírios para estes homens, né? Por causa de que eles testemunharam pessoas se apartando de Cristo, né, da comunhão com Deus, e sofreram. Bom, e o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver que aqueles homens perseveraram na fé, ainda que estivessem vendo pessoas do seu lado, de seu próprio sangue, de sua carne, filho, pai, mãe, mulher, andando em direção à serpente. Mas eles mantiveram firmes no caminho de Cristo. Em sofrimentos, em tormentos, em tormentos, como Lutero disse, em martírios no coração, mas não trocaram Cristo por nenhum conforto nesta terra. Preferiram a Cristo. E nós sabemos que quando temos parentes que não creem em Cristo, até as conversas ficam difíceis, porque os assuntos não são os mesmos, o que se pensa não é o mesmo, os desejos não são o mesmo, ou seja, existe uma parede. Então imagine uma parede entre um esposo e uma mulher, entre a mulher e o seu marido, entre pais e filhos, filhos e pais, avós e netos, netos e avós, amigos, e assim sucessivamente. Veja, eu preciso entender esta verdade, ela acontece. E eu preciso entender ela exatamente para me não cair na sedução de Satanás de querer trocar Cristo por algum tipo de conforto, seja com a pessoa que eu mais amo. Eu não posso fazer isso.
Lembra que certa vez o Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, que eram as divisões. E em seguida ele disse: não pode me seguir se amar mais fulano, cicrano, beltrano, tarará, mais do que a mim. Veja, Cristo não nos proibiu de amar os nossos parentes. O que ele quis dizer é que, mediante essa espada que nos separa, espada da fé que nos separa dos incrédulos, ainda que dentro da nossa casa, se nós cogitarmos em nosso coração amar aquele que odeia a Cristo mais do que o próprio Cristo, não somos dignos de segui-lo. Então, aqueles homens deram um testemunho incrível de sua fé. Incrível de sua fé. Talvez viveram todos os anos que viveram chorando pela perdição de seus parentes, mas em momento algum preferiram deixar Cristo para ficar com seus entes. Isso se aplica a nós também, irmãos. Nós podemos encontrar descrentes dentro de nossas casas. Nós podemos testemunhar nossos filhos descrentes. Nós podemos até ter a triste decepção, né? O tormento de, quem sabe, um dia acordarmos e encontrarmos o nosso cônjuge que foi da igreja não querendo mais Cristo. A grande questão não é que isso aconteça, a grande questão é como nós iremos lidar com isso. Como você vai lidar com isso? Como você vai lidar com isso? Então nós temos o exemplo de Noé, de Sem, de Éber, do próprio Abraão, que viu Ismael, um descendente da serpente, não de Cristo. O próprio Isaac, que viu Esaú. Assim também podemos passar nós por esses momentos. Mas nenhum deles se apartou de Cristo. Nenhum se apartou de Cristo. E aí, quando você lê João 13, apenas o primeiro verso de João 13, você vai ver o Senhor Jesus Cristo dizendo que, sabendo que era a hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus até o fim. Ou seja, o custo de passar para o Pai era apenas ir. Mas o custo de nos amar até o fim era a sua crucificação. Cristo não preferiu nenhum tipo de bem-estar físico em troca de nossa salvação, mas decidiu sofrer todos os tormentos infinitamente maiores do que nós e Noé e Sem sofreram por causa do seu amor para com seu Pai e para conosco. Assim devemos fazer nós. Nós temos os nossos irmãos Noé, Sem, Éber, Abraão. Nós temos o nosso Cristo como exemplo do que devemos fazer quando lidarmos com esses tormentos em nossas vidas. Que Deus seja conosco então, nos abençoe e nos faça progredir na nossa fé dia após dia para nosso próprio bem e para a glória do Senhor. Vamos orar então? Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração e encoraja-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas. Não nos deixe, ó Deus, sucumbir às investidas de Satanás, às suas ilusões, suas filosofias mundanas, perversas, blasfemas, mas nos faz, ó Deus, ousados na fé, nos dá graça e nos desperta no poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, para vivermos a Tua Palavra, como os nossos irmãos Noé, Sem, Éber, Abraão viveram, como Moisés viveu. Vivendo, ó Deus, tão somente dependendo e crendo na proteção e na segurança que emanam das Tuas mãos, da verdade de que eu sou Teu Filho
e que o Senhor é nosso Pai em Jesus Cristo. Por isso então, Senhor, abençoa-nos poderosamente. Abençoa a nossa igreja, que nós sejamos verdadeiramente um luzeiro nesta cidade, um farol apontando para o reino dos céus. E que os teus eleitos então enxerguem em nós a luz de Cristo para a salvação deles. E assim então haja mais e mais louvor ao teu nome no meio dessa cidade. Em Cristo Jesus, abençoa o teu povo, dá-nos uma manhã preciosíssima na tua presença, um restante de tarde, prepara nosso coração também para o culto à noite, para que de fato tudo aconteça segundo o louvor do teu nome, a glória do teu Filho, a honra do Santo Espírito, o bem do teu povo. Em nome de Cristo, desperta aqueles, ó Deus, que estão fracos na fé, desperta aqueles que estão frios, aqueles que têm considerado, ó Deus, que é melhor viver para o mundo do que para o Senhor. Tem misericórdia destes. Teu Espírito poderosamente, neste instante, os incomode, ó Deus, e os faça crer no Filho bendito de forma completa e eficaz, para a salvação, para testemunho, para crescimento. Abençoa então, ó Deus, a nossa igreja, ser com os nossos filhos. Manifesta, ó Deus, tua salvação e eleição na vida deles, para a tua própria glória, para a nossa alegria, pois o nosso desejo é como o desejo do teu servo, nosso irmão Josué, que a nossa família te sirva, não apenas nesta terra, mas também por todo sempre, no reino dos céus. Em nome de Cristo, ouve nossa súplica, recebe nossa súplica e atende-nos, pois nós oramos confiados tão somente no Senhor Jesus Cristo.